Boa noite, galera do YouTube. Estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Já vou pedindo para vocês que vão dando like, vão se inscrevendo aí no canal. Você que está passando pela primeira vez aqui, já vai se inscrevendo no canal, vai deixando o seu like, vai comentando e vai compartilhando o vídeo. Hoje eu vou fazer o vídeo RET, o tempo dos 7 porque nós terminamos todos aqueles vídeos sobre a criação dos 7 céus. Agora a gente vai concentrar na criação da terra e vai dar aqueles detalhes que o Zohar, a Torá e os demais entendimentos dos sábios nos dão esses fundamentos dos quais a gente busca esse conhecimento. Como eu havia falado para vocês, no universo há um código de 12 potenciação de 7. Que isso equivale a 14 bilhões de anos, que é a idade do universo, e também as 7 palavras código que existe na Torá, que é o início de tudo: Bereshit, Bará, Elohim, Et Hashamai, Ve'et Haret. 7 letras que eu venho colocando desde o começo. 7 letras, 7 palavras, aliás, e 28 letras. Isso simboliza as 28 letras, o ciclo da eterna era dos 28 bilhões de anos, onde o universo tem o seu período de expansão e depois de contração. O período de contração é chamado repouso. Repouso tão grande, depois ele expande. Talvez seja por isso que os cientistas colocaram isso como Big Bang, a grande explosão. Quanto a isso, não há problema, não temos dúvida de que o mundo foi criado, o universo foi criado por Deus, e com o verbo haja luz, tudo deu início, tudo começou a andar no seu devido lugar e se expandir. Então, a gente já falou do círculo dos 7 céus, provado pelo código 277, e agora vamos entrar na Terra. Primeiro Ion. Por que eu estou falando hoje, por exemplo, RET, o tempo dos 7 Ion? Porque a gente vai falar daqueles 6 Ion, dos quais, por exemplo, a Torá fala, Ion, aquele tempo, quando ela se refere a tardes e manhã, ela se refere a início e fim de cada período. Isso fica bem claro ali, porque a Torá é código. Quem lê a Torá, minha gente, e interpreta ela literalmente no pé da letra, está totalmente errado. A Torá é código, a Torá é codificação e interpretação. Por isso a Torá, os 5 livros da Torá e os demais livros que compõem a Torá, foram minuciosamente estudados por sábios há mais de 3.000 anos para produzir o Talmud, que é toda a geração do conhecimento da Torá oral, interpretação de todos os sábios. Mas não vou me alongar muito neste vídeo, porque esse vídeo ele não vai dar para gravar num único vídeo, ele vai ficar muito extenso. E eu preciso mostrar para vocês o primeiro Ion, o segundo, o terceiro, o quarto e o sexto Ion. Quando eu falo em Ion, vocês podem estar se referindo àquele éon que os cientistas colocam lá, que são 4 éon e 2 super éon, que são os períodos da Terra. Você veja como mais ou menos as coisas, quando os cientistas criaram essa filosofia toda, essa medida toda, ele já tinha algum conhecimento do sistema criacionista. Foi por isso que eu disse que Charles Darwin cavalgou com a novilha dos criacionistas, senão não tinha descoberto o enigma das espécies dele. Sansão disse: se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, não tinha acertado o meu enigma. E foi isso que aconteceu. Ele usa todas as espécies, todas as criaturas criadas por Deus para fazer um estudo e depois dizer que houve evolução. Mas aí tudo à parte. Essa questão eu volto a falar. O período radianozoico, que é tido como o primeiro éon científico da Terra, é o período dos 9 e 7.
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, que dá 9 7, ou seja, 777.777.777 anos tropicais. Que isso indica o quê? Um período muito grande de ano tropical, mas que para Deus isso é um tempo mínimo. Um tempo praticamente mínimo, porque o tempo de Deus é muito maior do que o nosso. Então, já era o quarto ano gal do Sol, o quarto ano galáctico do Sol, quando Deus dá início à criação da Terra no tempo radianozóide. Aí vem o segundo Ion, gente, que já está no sétimo ano galáctico do Sol, que volta a dar aquele nível que eu coloco lá dos 12 mais os 7, 7, 7, 7, que dão aqueles 9, 7, que vão formar. Que aí eu disse para vocês no outro vídeo passado que a Terra foi criada camada de 2,77 milímetros. Ela foi encenilhando camada de 2,77 milímetros. Você vê o trabalho que deu para Deus construir, para os anjos ir fazendo isso aí. Desde aquele início que eu coloco lá, que é aquela explosão, porque radiando porque é muito quente. De rádio, vem do inferno, então a Terra era um inferno, era um tacho de sabão, era um tacho vulcânico, ele fervia, e isso é a realidade, a ciência também prova isso, e nós também, criacionistas, entendemos dessa forma. E outras religiões, que não é o judaísmo, que eu não vou usar o contexto deles, mas os gregos também tinham essa mesma visão criacionista do mundo, quando eles achavam que Zeus e Rabi criaram tudo isso. Então, minha gente, mas aqui não vou esclarecer isso aí. O que eu vou esclarecer é o seguinte, dos 7 do código dos 12 e os 977, eles quer dizer 12 bilhões 777 milhões 777.777 milímetros. Isso convertendo para quilômetro vai dar quanto? Vai dar 12.777 quilômetros, que é o diâmetro da Terra. É o diâmetro medido cientificamente da Terra. Vocês vejam que tem fundamento. O que a gente fala, o que a gente coloca aqui é estudo minucioso, é coisa que bate. Todos os códigos do DNA de 7 que eu coloquei aqui, eles fecham e batem. Vocês vejam bem, 2,77 milímetros que deram esses 12 bilhões de milímetros que depois vem a ser o diâmetro da Terra. Que sejam os 12.777 quilômetros vezes 3,14, que dá a circunferência dela. Então, minha gente, esse foi criado já a partir do terceiro Ion, já começa a surgir esse contorno, porque as rochas, as placas tectônicas, o magma da Terra já está pronto, ele já começa a congelar e aí Deus começa a construir o subsolo e o solo. O solo e o subsolo vem no terceiro Ion, quando já está no 10º ano galáctico. Vocês estão me entendendo? 10º ano galáctico do Sol. Então, já está no terceiro Ion. Neste período, Deus traz a água para a Terra. A Terra era seca e muito quente, tinha 200 graus centígrado, tinha subsolo, tinha solo, mas tudo não passava de talco seco a 200 graus que chegava a fumacear. Então o que ele faz? Ele manda os Malahim, o príncipe dos Malahins, né, Rafael e toda a sua legião, vir e trazer cometas. Esses cometas veio das águas de cima, aquelas águas que ele já tinha separado no início da criação, no firmamento, fazendo a chamada água de baixo e a água de cima. Mas a água debaixo da terra, bem entendido. E a de cima, que talvez fosse a mesma no contorno, a mesma que girava em torno da terra e ficava por baixo e por cima. Vocês vejam bem a simbologia. Ainda não havia água na terra. Como diz a Torá, a terra era seca e não existia água. Aí que Deus fez chover sobre a terra. Você entendeu como é que é? Como vai batendo as coisas? Aí então chove aquela chuva de cometa. Esse cometa, ao bater na terra quente, na atmosfera superaquecida, ele explode.
Quando ele explode, ele derrama uma saraivada de gelo em cima da face da Terra. Aquele gelo cai sobre a superfície, o que acontece quando nós derramamos gelo numa chapa quente? Os senhores todos sabem o processo que acontece quando derramamos gelo numa chapa quente. O que vai acontecer é que imediatamente a chapa vai resfriar, o gelo vai aquecer e vai levantar vapor. Vai formar vapor e vai formar líquido, que foi o que aconteceu. Os líquidos encheram as partes baixas da Terra, formando os mares, os lagos, e o resto da água desceu para o subsolo, para o solo e para o subsolo, formando os lençóis freáticos, e parte subiu 7.000 metros para cima, formando as nuvens. E 777 metros abaixo, como eu disse, desceram e formaram os lençóis. Pode ver que Deus estabeleceu um nível, a água não pode descer mais que 777 metros abaixo do nível do solo, como está proibida de subir mais que 7.000 metros de altitude. Então esse é o limite, 7.777 é o limite das águas. Então foi estabelecida a água na Terra. Quando estabelece água na Terra, vem o quarto íon e aí Deus começa a criar vida. Aí surgem as vidas minúsculas, que os cientistas chamam de cianobactéria. Não importa, Deus foi criando as vidas, diz lá, foi criando animais pequenos, foi criando animais médios, peixes, os grandes peixes foram criando animais, de repente ele diz, haja ave para voar sobre a terra, haja peixe nos mares, e ele foi dizendo e foi havendo. Foi sendo construído, tudo isso aí foi sendo feito. Lá para o quarto ano galáctico, já no 13º ano galáctico, no quarto íon, as vidas, por exemplo, já florescem na Terra, tendo a água já floresce. Aí vem o quinto íon, que é o 60º ano gal, o 60º ano galáctico. Aí já vem os animais pequenos, animais médios e animais de grande porte, onde surgem os dinossauros e aqueles outros animais muito grandes que tinha na época, porque a densidade da Terra era muito... a gravidade ainda era pequena naquela época, dado as determinadas, a Terra não estava pronta, como ela está hoje, para receber a vida humana, ainda ela, por exemplo, os animais muito pesados conseguiam voar tranquilo, e os leves flutuavam por cima do ar como se fosse flutuando na água. Existiam inúmeros tipos de vida desta forma. Então, aonde surge, Deus permite que os anjos Malahins, o príncipe dos Malahim, introduza os Anaquins. Quem eram os Anaquins? Era o homem de 28 metros de altitude, pesavam aí até 10 toneladas, homem grande que habitava. Foram esses Anaquim que construíram as torres do Egito, que construíram as pirâmides do Egito, construíram essas pirâmides aqui dos Aztecas. Você olha nos blocos de pedra com até 9 toneladas de tamanho e você olha assim, como os homens poderiam ter construído isso? Será que vocês já não assistiram isso por televisão, já não viram, já não pararam diante daqueles blocos de pedra e disseram como que o homem pôde construir isso no tempo da antiguidade? Não é um mistério que você fica observando? Claro que foi construído pelo gigante. Era o gigante que a Bíblia diz que existia antes do homem, antes da criação do homem. Era uma criatura praticamente do tipo do ser dos animais. Eles não tinham, tinha apenas um espírito de vida, os Nefetilins, os Elanins que habitavam o corpo dele, mas ele não tinha inteligência nenhuma, porque não era criatura feita por Deus, ele foi feito pelos anjos, os anjos que introduziram esse tipo de criatura. E como os anjos não é perfeito, ele já é criação de Deus, então era a segunda criação. Por exemplo, o Criador criando um objeto e o objeto criando um outro. Não sairia perfeito como o primeiro. Então, nesse contexto, por exemplo, esse gigante cavalgava um dinossauro, fazia os dinossauros puxar os blocos de pedra e erguia os blocos de pedra, fizeram as pirâmides, fizeram as estátuas da ilha da ilha, agora me fugiu, do Pacífico aqui, aquela que é justamente aquela ilha onde
o Charles Darwin teve lá. Depois vocês pesquisam na internet ali, ó. Ilha de Páscoa, agora lembrei, caiu a ficha. Porque a gente também não, a cabeça da gente também não lembra tudo, né, menino? Então, os livros estão aqui, tudo para esclarecer, mas para você ter todos os livros ali na cabeça não é muito fácil não de lembrar de tudo. Então, a Ilha de Páscoa, né? O Ilha Pascoal lá. Então, nesse caso, por exemplo, é lá que eles ergueram aquelas estátuas gigantes. Você vê a estátua humana gigantesca que hoje com máquina e guincho não consegue erguer. E até para levar de navio isso lá dá trabalho. Então é formidável que vocês viram ali. Tudo foram criado nessas épocas que os cientistas chamam de período Jurássico. Ou seja, aí cerca de 200 milhões de anos atrás. Muito antes da criação do homem. Deus ainda estava só começando a criar a Terra e estava entregando a administração para os Malahins que estavam governando a Terra e eram os anjos que tinham domínio sobre a Terra. Depois nós vamos entrar num outro assunto espiritual, também vamos falar disso, porque não se vence falar num único vídeo. Então eu vou entrar aqui, por exemplo, gente, pro sexto Yom, quando Deus começa a criar aquelas criaturas tudo saudável, outras criaturas, mas aqueles anaquins, aqueles gigantes, provocaram muita dor de cabeça na Terra, estavam destruindo a Terra totalmente, porque eles eram muito grandes. De fato, Deus mandou extinguir aquela raça de anaquins, eliminaram a parte que sobrou, foi levado para outros planetas gigantes, porque não penso que não existe, o universo está cheio de bilhões de estrelas que Deus criou, e ao redor de cada estrela tem seus planetas, e tem as chamadas ZH, zonas habitáveis. Zona habitável é aquela zona onde eu acabei de falar agora, zona que existe a água, círculo das águas, onde tem água nos 3 estados, sólido, que é o gelo, gasoso, que é o vapor, e líquido, tem possibilidade de vida sim. Qualquer planeta que existir fora do sistema solar, ou em qualquer outra parte que Deus criou, pode ter sim. Se pensar, será que seremos os únicos que Deus criou na Terra? Não. Muito provavelmente que não. Que Deus deve ter criado. O próprio Zorra aqui coloca que Deus criou 7 céus, 7 mundos, 7 terras. Está escrito aqui no Zorra. Agora, você sabe se esse entendimento das 7 terras pode ser os 7 continentes da nossa própria Terra ou pode ser 7 planetas que existem por aí cheios de vida. Agora, o que é óbvio que Deus deve ter criado também outros planetas cheios de vida por aí, há vida no espaço, isso aí não podemos negar. Mas se existir, não são muito diferentes de nós, porque a mesma massa que controla todo o universo, pode ver que é a mesma massa que tem as rochas dos asteroides, as águas, o hidrogênio, a reação atômica do universo é uma só. Quando se louvam Albert Einstein por ter sido um grande gênio que descobriu a teoria da relatividade, foi o inventor da bomba atômica, você acha que tudo está com ele. Ele mesmo era humilde, ele mesmo dizia que isso aí já existia no universo. O universo é cheio de explosão nuclear, o Sol uma explosão nuclear permanente. Todas as moléculas do Sol entram em reação e explodem, porque tem energia suficiente. Tem massa escura ainda fornecendo alimentação para que a luz forneça. Cada vez que a gente olha para a luz e vê a energia da luz é porque tem energia sustentando ela. Então o Sol está sendo sustentado para essa explosão. Então, na verdade, por isso que eu digo para vocês, voltando a falar de Albert Einstein foi um dos maiores cientistas, inventor da bomba atômica, criador da teoria da relatividade, e pergunte para ele se ele era ateu. Pergunta para Einstein se era ateu. Ele foi ministro da ciência e tecnologia de Israel, era um judeu e tinha religião. Tanto é que ele falava, a religião e a ciência são 2 rodas de um mesmo carro. Tem que andar junto. Porque se tirar um, o carro fica manco. Tirou a ciência, mancou. Tirou a religião, bancou. Você entendeu? Vê se ele falou o que o Charles Darwin falou. Vê se ele falou o que o Karl Marx falou.
Analise para vocês verem. O maior cientista de todos os tempos. Guarde bem, Albert Einstein era o homem que reconhecia que existia um Deus que comandava tudo. Então, veja bem, vitória para a teoria criacionista. Sim. Então, minha gente, aí ele coloca que tudo, aonde tiver gravidade e tiver energia nuclear, pode se formar uma nova estrela. Pode se formar um planeta, como formou o planeta Terra, a partir das poeiras escuras que Deus faz rodar com o próprio dedo dele. Essa gravidade é uma força. O que é gravidade? Eu vou explicar para vocês. Gravidade é isso aqui. Quando alguma coisa gira em volta, cria um campo magnético que força para vir para o centro. Força do centro. É isso que segura toda a estrutura da Terra. Por isso nós estamos com o pé colado na terra, tudo que nós derrubar lá em cima, solta, ela vem, bate no solo e para. Mas se não tivesse o solo, ela ia até o centro da terra e parava. Quando Deus lança a primeira rocha de asteroide lá do seu trono e desce, ela vai até o centro da terra, ali ela explode, os anjos jogam as demais pedras, elas vêm, batem, explodem, formam a explosão nuclear, do qual o cientista afirma que existe. Então a Terra foi criada sim por Deus dentro desses modelos que a gente se explica por aqui, nessa teoria da história mafranita que a gente vem explicando. Minha gente, o vídeo já está ficando comprido e eu nem cheguei ainda na criação do homem e outros. Por quê? A criação do homem é no sexto ion. E esse sexto ion é o período que vai, por exemplo, do 90º ano galáctico. O 90º ano galáctico, praticamente nós estamos chegando já praticamente num trecho de tempo que está de 50 milhões de anos para cá. Mas nós vamos chegar na criação do homem que se deu há 618 mil anos atrás. Aí vocês vão entender porque Adão foi criado. Há evidência que pode ter sido criado há 777 mil anos atrás. Por causa dos códigos de Sete. Seria os primeiro código de Sete, um segundo código de Sete, um primeiro código de Sete com 12 Sete, um primeiro código de Sete com 9 Sete, que daria a criação da Terra, e um terceiro tempo que bate bem certinho, que seria os outros códigos dos outros 3 Sete, 7.777 anos atrás. Porque vocês sabem muito bem que quando Deus criou o homem, que eu não estou falando que eu vou entrar, é outro vídeo que vai falar sobre a criação do homem, mas quando Deus criou o homem fica um longo tempo no paraíso, e só depois de muito tempo muitos anos é que o tempo o cósmico vai contar para ele. Você entendeu? Porque enquanto ele estava no paraíso, o tempo dormia para ele, o tempo era parado. Adão viveu milhões de anos, aliás, Adão não. Adão é um código. Eu vou explicar isso lá no outro vídeo. Mas Adão é um código. Adam do hebraico. 3 letras também, ó, veja bem. 777, 3 letras. 3 letras. Adam em hebraico. É o Aleph, o Dalet, né? E o Mem. Essas 3 letras escrevem a palavra Ada. Ada, conforme o entendimento literal da palavra, se entende por homem. Mas o homem em hebraico não é Ada. O homem é Ish. A mulher é Isha. Feminino de homem na mulher é Isha. E o homem é Ish. Agora, Ada é aquele homem especial. É o homem no sentido amplo. No sentido de humanidade. Então aí que nós vamos cair e vamos explicar a realidade de que Deus não fez Adão como um único homem, nem Eva, né? Ada e Havá do hebraico, não foram o único homem, a única mulher. Eles foram os chefes, os patriarcas, reis daqueles primeiros habitantes da terra. Mas pelo que se tem tudo de conhecimento dentro do Zohar da Torá e o que se pode tirar de conclusão codificada, de tirar de conclusão cabalística que estão dentro da Torá, tudo prova que essa palavra Adam, ela está contido 3 Sete aqui.
E como é contido 3, 7 é 7, é 7, é 7 o tempo da criação. 7.777, 777 mil anos atrás da criação. Está dentro desse período, que pode chegar a 618 também por causa da... Porque 618, se você somar 8, 1, 9 e 6, 14, divide e dá no 7 de novo também. Então, porque o 6 com 1 é 7 e o 8 menos 1 é 7 também. Então, fecha também a numerologia aí. Então, minha gente, o que eu queria dizer para vocês, mas não vou entrar muito nesse detalhe, porque isso é do outro vídeo. Eu vou falar no outro vídeo, eu quero encerrar esse. Então, minha gente, se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se inscreva e não deixe, tem uma tarjinha vermelha bem aí embaixo, ó. Clique nela. Se você está passando, é a primeira vez que está passando, clique nela. Se você já é meu inscrito, veja e verifique se o YouTube não tirou, porque muitas vezes o YouTube tira, ou algum hack tira, ou até você mesmo mexendo no celular, pode clicar em cima da onde está inscrito, e você já está inscrito, você clica de novo e ele desinscreve. Então veja bem isso aí, para me acompanhar e me ajudar no canal, porque vai ser com essa ideia que nós vamos construir a História Mafranita e que nós vamos poder conversar com vocês e eu levar conhecimento. Então, meu cordial boa noite a todos e fique com Deus. Até o próximo vídeo.